Vamos receber agora aqui no Linha de Frente o meteorologista da Clima Tempo, o Vitor Tacal, a quem agradeço a participação aqui. Vitor, bem-vindo. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde, Lívia, todas as senhoras da mesa, todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui para debater, dar um parecer técnico, né, sobre esse fenômeno do furacão Milton, que afetou o estado da Flórida aí no decorrer dessa semana, no decorrer dessa quinta-feira mais especificamente. Nós falamos com a Maria Clara aqui, que também é dessa área, a respeito do que esperar para as próximas horas, mas quero ouvir suas expectativas também. Pois é, Lívia, tivemos aí, né, o contato do olho do furacão Milton com a superfície terrestre, né? É bom, até interessante pontuar que o furacão ele não encosta de fato na superfície, né? Mas esse processo dele chegar ao continente é o que demonstra realmente quando ele vai começar a perder força, né? Porque o furacão ele precisa das águas quentes para se retroalimentar e conseguir se sustentar. Então, na noite de ontem, né, mais ou menos aí a partir de 21 horas do horário de Brasília, ele já se aproximou ali da costa de Sarasota. Depois disso, contribui para grande devastação ali na região, ventos fortes, bastante chuva e também aumento, né, na altura do mar próximo à costa oeste da Flórida. No decorrer das horas seguintes, ele já começou a perder intensidade, né? Então, gradativamente, ele saiu de um categoria 3, foi para um categoria 2 e aí, consequentemente, categoria 1, e aí começou a se afastar já no Oceano Atlântico. É interessante também pontuar, né, que mesmo com o olho do furacão se afastando no Oceano Atlântico, as fronteiras, né, então as regiões ali de fronteira do sistema, por ser um sistema aí, estamos falando de escalas de centenas de quilômetros, nas fronteiras dele ainda há bastante chuva nas regiões ali da costa, né, leste da Flórida, também a costa da Carolina do Sul, Carolina do Norte. Então ainda tem chance sim para ventos fortes e chuva sobre essas regiões. Luana tem uma pergunta, né? Vitor, obrigada por estar aqui com a gente, trazendo mais informações. Eu queria te perguntar, Vitor, quando a gente ouve falar Oceano Atlântico, já dá um frio na barriga, né? Imagino que as pessoas que estão aqui acompanhando passaram por esse medo, esse receio quando se fala em Oceano Atlântico. A Maria Clara que explicou para a gente sobre essa questão da condição propícia, né, que existe naquela região para ter essa quantidade tão grande e frequente de furacões. Eu queria um pouco da sua visão, né, a sua explicação sobre o porquê que isso não acontece aqui. A gente também tem águas quentinhas, né, no nosso oceano, temos aí um Nordeste, enfim, com águas mornas. Não sei, ela explicou um pouco em relação aos ventos, mas queria só entender, primeiro, se há chance de vir para o nosso lado aqui, né, em direção ao Brasil, ou das fronteiras aqui do Brasil, e por que as nossas condições aqui não são tão favoráveis para que a gente tivesse eventos parecidos no nosso país. Perfeito. Então, tranquilizando, né, o povo brasileiro, não, ele não tem essa condição aí para acontecer o deslocamento aqui sobre a costa, tanto do Nordeste como do Brasil como um todo. Isso acontece muito por conta também da circulação geral da atmosfera, né? Então, a gente tem essa circulação funcionando em virtude da rotação da Terra, e a rotação da Terra, ela parte dos ventos ali do Equador em direção aos polos. Então, normalmente, é esse o deslocamento que ele tem, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Por que que não acontece esse tipo de fenômeno aqui, salvo algumas exceções, né, como a gente pode denominar talvez o ciclone do Catarina aqui em 2004, né? Aqui não acontece por quê? Porque o furacão, ele é um sistema complexo, né? Ele é um sistema assustador, é um sistema muito grande, mas ele demanda de algumas condições, alguns atributos para que ele consiga se sustentar, né? Um desses atributos ele não pode ter muita perturbação dos ventos, né? Então, os ventos, eles não podem ter muitas mudanças de velocidade e até mesmo de direção. Então, toda essa organização que ele demanda é justamente o que vai sustentar para que ele consiga, né, manter essa circulação aí, no caso do hemisfério norte, anticiclônica, que seria no sentido anti-horário, né, e aí se desenvolver para um furacão e posteriormente, né, para um furacão categoria 1 até o 5. Aqui no hemisfério sul, mais especificamente aqui entre as latitudes médias até altitudes mais elevadas, a gente tem bastante distúrbio, né, a gente não tem tamanha organização dos ventos, né, e aí, por muitas vezes, né, os ciclones, né, neste caso, eles não conseguem adquirir esses atributos necessários aí para se desenvolver e adquirir a formação de um furacão. A Luana soltou um mufo aqui enquanto te ouvia, foi. mas você está trazendo uma perspectiva
de um cenário atual para a gente, uma perspectiva para os próximos anos, mas o mundo anda tão maluco, as mudanças climáticas estão conduzindo a gente para questões que anos atrás não imaginávamos que poderíamos enfrentar como estamos enfrentando hoje. É impossível que num futuro, ainda que muito distante, o Brasil possa vir a sofrer de situações como essa, de furacões. São projeções que chamamos assim, né? Nós meteorologistas chamamos dessas projeções de longuíssimo, né? Longuíssimo que bom, prazo. Né? Graças a Deus. A gente nunca pode bater o pé 100% de certeza, a gente nunca pode descartar nada, né? Nós nunca podemos descartar, por exemplo, uma chuva, mesmo sabendo que tem boas chances de que não vai chover, né? Claro, dadas as devidas proporções aí desse meu exemplo, né? Mas, como eu já mencionei, né, é muito difícil, mas pode ser que aconteça, né? A gente já teve um evento devastador que foi o Catarina, né, que atingiu a região aqui sul do país no começo do século. São ocasiões muito especiais, muito específicas, né? Então, são atributos, como eu disse, né, muito complicados de serem atingidos aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. E aí, em termos, né, de mudanças climáticas, sim, na verdade, se você parar para pensar que o furacão ele precisa de fato, né, de águas quentes, de pelo menos aí 27 graus de temperatura do oceano aí para conseguir sustentar a formação e deslocamento de um furacão, quanto mais a gente tem o aquecimento, né, do planeta, da superfície, e o aquecimento da atmosfera que conversa e dialoga também com os oceanos, a gente tem realmente um maior favorecimento para esse acúmulo de energia. Porém, ainda é muito cedo, né? Eu sei que o debate das mudanças climáticas ele está sendo bastante enviesado agora, então ele está começando a ser debatido, o que é realmente importante. Mas eu acredito que para a gente tomar mesmo e conseguir correlacionar alguma coisa com a outra, a gente precisa de fato de uma base de dados maior, né? Então eu imagino que daqui a alguns anos, aí pelo menos uns 10, 20 anos de temporada de furacões sendo estudados, a gente consiga ter realmente uma projeção boa de como pode ser o comportamento desses furacões aí de décadas à frente, talvez mais de uma década à frente, né, onde a gente consiga realmente ver onde ele vai poder se desenvolver, se ele vai se manter ali na bacia do Atlântico Norte. Então, são todas essas projeções que não só nós, meteorologistas, temos, mas como toda a ciência, né, toma como essa base de dados estatísticos para realmente realizar uma projeção aí mais consistente para décadas seguintes e aí nos anos posteriores. Bom, temos uma margem de alguns anos aí, décadas de tranquilidade, pelo que você está explicando para a gente. É um debate mais para o futuro, o que não significa que não devemos nos atentar à prevenção agora, né? Tentar nos anteciparmos a essa possibilidade ainda que remota para o futuro. Agora, falando dessas regiões que são vulneráveis a furacões, Flórida, lá nos Estados Unidos, outros estados também americanos. O Luca falou de furacão também que aconteceu recentemente na Europa. A gente viu 2 furacões acontecendo muito próximos um ao outro. O Helene, que aconteceu há cerca de 2 semanas, e agora o furacão Milton. E chama a atenção como a agressividade desses furacões pela proximidade, como eles aconteceram muito próximos um do outro. Talvez agora seja algo que nos surpreenda, mas justamente pelas mudanças climáticas, isso pode se tornar algo mais frequente nos próximos anos para essas regiões que já são castigadas por esses fenômenos? Esse novamente é um debate também bastante curioso e que demanda bastante dado mesmo, né, para a gente observar. Realmente tem regiões não só dos Estados Unidos, como também da Ásia, onde no caso não são furacões, né, mas são regiões onde geograficamente você tem um cenário mais propício para essas questões caóticas, e aí envolve também talvez até a resiliência já dessas regiões para lidar com esse tipo de fenômeno, né? E aí, como eu disse, né, como você mencionou, na verdade, né, tivemos aí o furacão Helene em questão de menos de 2 semanas ocorrendo ali na região da Bacia do Atlântico Norte, e aí novamente o Milton, né? Os dois juntos, né, conseguiram realmente causar esse estrago muito por conta da sua proximidade. E aí a gente tem questões como a temperatura do oceano naquela região ali que já se encontrava, né, acima da média, pelo menos aí 1 grau acima da média, salvo engano, 2 graus acima da média, e o que realmente favorece
já enfatizando a temporada de furacões que acontece normalmente nessa época do ano, né? Então, assinalando ainda mais um cenário que já é tido como conhecido nessa época do ano. Então, entre mais ou menos junho até meados de novembro, já é a temporada de furacões ali na região. Então, com todos esses ingredientes, né, esses subsídios, você tem justamente uma receita pronta para acontecer eventos mais extremos, né? E aí, novamente conversando, né, estamos com projeções aí de temperaturas acima da média, tanto na atmosfera, como pode refletir nos oceanos, né? E aí acaba justamente demarcando, né, essa possibilidade desses eventos mais extremos. E aí, novamente, né, eu gosto sempre de bater essa tecla. Não quer dizer que vai ter mais furacões daqui para frente, né? Isso é um dado muito delicado de você abordar, porque realmente precisa dessa estatística, né? Para a gente realmente realizar o estudo. Mas pode ser sim, conforme eu já observei alguns estudos, né, que os furacões passem a ser mais intensos, né? Então é realmente essas projeções que não são tão animadoras, mas de certa forma servem para a gente já começar a ilustrar os próximos passos daqui para frente. São projeções, né, Carla? O Vitor explicou muito bem para a gente, são projeções. Embora não seja algo muito palpável, os governos precisam se preparar para isso, porque são projeções, são possibilidades de que isso futuramente possa ser cada vez mais frequente, possa ser cada vez mais grave também, mais extremo. E cada região tem o seu evento climático extremo, né? Nós não temos furacões aqui no Brasil, mas o que nós sofremos e ainda podemos voltar a sofrer ainda nesse ano, como as queimadas aqui no Brasil, por causa do calor intenso, por causa também da poluição que já está acumulada na atmosfera, clima extremamente seco nós tivemos nesses últimos dias. Enfim, os governos, seja para enchentes, seja para queimadas, seja para furacões, os governos estão se preparando, na sua avaliação, para essas projeções assustadoras para os próximos anos, financeiramente? Olha, quando a gente pensa em financeiramente, como você fala, a gente precisa falar de dotação orçamentária. Então, as dotações orçamentárias, elas já existem, mas quando a gente pensa em prevenções, inclusive, eu defendo fortemente que os meteorologistas estejam juntos nas construções de políticas públicas para que a gente possa trabalhar com defesa civil, por exemplo, com tudo. Então, no Brasil, nós temos duas questões. Nós temos uma questão climática, como vocês também bem falaram, com as secas, com queimadas, mas nós temos um problema de uma desigualdade muito profunda, que tem uma quantidade enorme de pessoas em estrutura de vulnerabilidade, por exemplo, quando cai uma encosta. Quando cai uma encosta, as pessoas morrem. Então, esse daí é um problema muito sério que a gente tem no país, que é decorrente da nossa desigualdade. Então, essa é uma outra estrutura e um outro ponto importantíssimo, porque aí você tem todo um mecanismo de aviso da Defesa Civil, você precisa ter um mecanismo para retirar essas pessoas e depois você precisa de uma outra estrutura, aí sim, voltando para a questão orçamentária, para poder reestruturar a vida das pessoas que não deveriam estar lá no primeiro lugar. Então, no caso do Brasil, eu diria que eu estou, assim, abismada, inclusive, com a ausência desse tema na própria discussão das eleições municipais agora. Se passa, eu não diria que nem ao largo do tema das questões ambientais, elas não são nem mencionadas. Então, eu acho que, Lívia, nós estamos diante de uma problemática muito séria, que se acirra cada vez mais, muito bem explicado, como você falou. E aí, debate para prefeituras agora com segundo turno, quais são as questões climáticas que a gente vai abordar, o negacionismo ainda aflorando nesse país, como se nada existisse, e a gente acaba ficando numa situação inacreditável diante de todas essas catástrofes. Priscila tem uma pergunta para o Vitor. Priscila? Uhum. Boa tarde, Vitor. Obrigada aí pelas suas explicações. Você disse há pouco que nós temos uma baixa ou quase nula incidência de furacões no Brasil, né? Claro, por causa da questão climática envolvendo a temperatura das águas, que devem estar aí acima ou equivalente a 27 graus. Isso tem a ver também, né? E aí é uma dúvida, com a questão do Trópico do Equador?
o Trópico do Equador, de alguma forma, influencia nessa questão climática para a ausência de furacões com frequência aqui, por exemplo, no Brasil, na América do Sul? É um dos percursores, né? Então, toda a atmosfera, ela é interligada de certa forma, né? E tudo isso é regido tanto pela região dos trópicos, né? Então, por exemplo, no Trópico do Equador é a região onde temos maior incidência de radiação solar, né? Querendo ou não, é a região onde a gente tem essas maiores temperaturas, seja nas águas, seja na superfície terrestre, né? Mas existem N outros fatores, né, que vão contribuir para isso. Então, a gente tem muitas diferenças e nuances entre os dois hemisférios, né? Então, o hemisfério sul, por muitas vezes, tem maiores regiões de superfície terrestre, né? Então, menores regiões de água. Então, são todos esses fatores, né? Então, não só como a linha do Equador, que influenciam. Então, a circulação dos ventos também acaba influenciando, a temperatura do mar acaba influenciando, porém, isso são diferentes escalas, né? Então, os fenômenos meteorológicos, eles possuem diferentes escalas. Você tem fenômenos de menor escala, fenômenos de maior escala e fenômenos de escala global, né? E, querendo ou não, todos eles conversam entre si, uma coisa influencia a outra. Então, falando assim, né, só para ilustrar realmente como precisa atender, cada coisa precisa estar relacionada com algum outro sistema, ou alguma outra circulação, ou algum outro fator. Bom, nós falamos agora com o meteorologista da Climatempo, Vitor Tacal. Vitor, obrigada, viu? Bom demais falar com você. Até a próxima. Boa tarde. Um abraço, até mais.